Então, estamos desde o pôr do sol de ontem celebrando o Rosh Hashanah, que literalmente quer dizer cabeça ou primeiro do ano. Rosh Hashanah marca o início do ano judaico. Então, hoje é o primeiro dia do mês de Tishrei, que é o 7º mês do calendário bíblico. Os rabinos dizem que Rosh Hashanah é o aniversário da criação ou da existência do ser humano. No calendário bíblico, o ano novo começa com o primeiro mês, que é o mês de Nissan, que geralmente cai em março, abril, tendo a festa de Páscoa ali como um marco. Nós temos então o primeiro mês em Páscoa, só que após o exílio na Babilônia, a contagem dos meses sofreu uma alteração cronológica e nominal. E aí, o 7º mês do calendário bíblico, que é o mês que entramos ontem, passa a ser o primeiro no que se refere à contagem dos anos. Então, hoje, o primeiro dia de Tishrei é o ano novo judaico, no que se refere também ao calendário civil de Israel, mas é o primeiro dia do 7º mês em relação ao calendário bíblico. Dia que é celebrado o Yom HaTeruah, o dia do toque, também conhecido como Hag Zikaron HaTeruah, festa memorial ao som da trombeta, que se refere ao toque do shofar. Como podemos ler em Levíticos capítulo 23, verso 23 e 24, diz assim, E falou o Senhor a Moisés dizendo, fala aos filhos de Israel dizendo, no mês 7º, ao primeiro do mês terei descanso, memorial com sonido de trombetas, santa convocação. Então, como podemos ver na Torá, Yom HaTeruah é uma festa celebrada onde não temos uma explicação clara por parte de Deus sobre sua origem e também não temos nenhum evento como memorial conectado a essa festa. Porém, temos festas no calendário judaico que são associadas a eventos ou associadas à preservação da memória de feitos por parte de Deus em prol do povo de Israel. Como, por exemplo, a Páscoa é atrelada à libertação do Egito. Sukkot é atrelada à lembrança de peregrinação no deserto. Mas Yom HaTeruah não é conectada a nenhum feito ou evento histórico na Torá. Muitos rabinos creem que Yom HaTeruah é uma festa da coroação de Deus como rei. Muitos irmãos aí creem que ela anuncia o retorno do Messias, sendo o toque do shofar um aviso para que Israel e as nações se preparem para recebê-lo. Joel 2, verso 1 diz o seguinte, tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. E como eu já falei, desde o pôr do sol de ontem, entramos no 7º mês do calendário bíblico. 7 é um número que se refere à separação, santificação, mas que também carrega um significado de perfeição no sentido de plenitude. Então, a partir de hoje, entramos em um tempo das festas do Senhor, como o Rosh Jair falou, que podem ser atreladas ao dia do Senhor, que é o retorno do Messias Yeshua, em sua segunda vinda. Em Pêssar, temos um aspecto do Messias Yeshua já cumprido em sua primeira vinda, pois Yeshua é o Cordeiro de Deus. Ele foi morto, ele se entregou para a expiação dos pecados. Yeshua também representa para nós um pão sem fermento, a matzá. Isso está atrelado a Matzot, que já está ali em conexão com Pêssar, que é a festa dos pães ázimos. Mas após a morte do Messias Yeshua, ele foi tirado do madeiro e colocado em um sepulcro. E depois de 3 dias e 3 noites, Yeshua recebe a ressurreição por parte do Pai. Isso está atrelado à festa de Bikurim, a festa das primícias, pois Yeshua também é a primícia dentre os mortos. Então temos durante a contagem do Homer o relato em Atos também, de que Yeshua ressurreto, lá ele permanece em meus discípulos, sendo visto por eles por um espaço de 40 dias. Dias que abrange ali essa contagem do Homer. Então Yeshua esteve em meio aos apóstolos, trazendo mais Toratot, mais instruções, falando das coisas concernentes ao reino do Pai, e determinou aos apóstolos que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, de serem cheios do Espírito de Deus. Yeshua ordenou, permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. E isso aconteceu na festa de Shavuot. Então podemos atrelar as festas de Pêssar, Matzot, pães ázimos, Bikurim, primícias e Shavuot, a primeira vinda do Messias, como foi falado aqui. Elas nos falam de um Messias que entregou sua vida. Elas falam do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E também falam do Messias ressurreto. Mas nesse 7º mês do calendário bíblico, o mês de Tishrei, temos as 3 últimas festas. Zikaron HaTeruah, que estamos celebrando hoje, Yom Kippur e Sukkot.
Essas últimas 3 festas podem ser atreladas ao Messias que há de voltar, pois todas elas apontam também para a preparação final, a volta do Messias e o reino milenar. E eu vou ler novamente Levítico 23, agora do verso 23 ao 25. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso, memorial, com sonido de trombetas, santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis, mas oferecereis oferta queimada ao Senhor. Então vemos aqui que Deus estabelece como estatuto perpétuo, que o seu povo mais uma vez faça uma pausa. Deus ordena em um dia específico de todo o ano, essa santa convocação, para ouvirmos a voz do shofar. As festas do Senhor são profundas, muito ricas em instruções proféticas para o seu povo. A festa de tabernáculos já está aí, se aproximando. E hoje Deus nos reforça esse conceito de que devemos nos manter alertas, vigilantes, alertas ao sinal do shofar. Todos aqueles que serão vitoriosos nesse tempo do fim, precisam estar preparados, precisam ser encontrados em paz, em shalom, para o toque da última trombeta. Esta preparação se refere à nossa caminhada como filhos de Deus. Se refere à vida de separação, à vida de santidade. Shaul, o apóstolo Paulo, diz em uma das suas epístolas, em Filipenses capítulo 2, que devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, para que nos tornemos irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus inculpáveis, em meio a uma geração perversa, corrompida, corrupta, e que devemos resplandecer como luzeiros no mundo. Então Deus quer que cada um de nós estejamos firmes, fazendo parte de um corpo de remanescentes, de crucificados. Deus está preparando um povo que depende totalmente dele para tudo, se tornando então um povo forte, destemido, sincero, honesto e sobretudo santo, separado. Se lermos os trechos oficiais da leitura, da Torá dessa semana, como vemos aí, aqui na tela, esses trechos compreendem Gênesis capítulo 21 e 22, onde temos o quê? O nascimento do filho da promessa, Isaac, no tempo determinado, no Moed. O filho da promessa, Isaac, veio no tempo determinado, Moed, que também é uma palavra para as festas fixas. Isso pode ser conferido em Gênesis 21, verso 2. E Yeshua, o Filho de Deus, também veio no Moed do Pai, no tempo determinado pelo Pai, conforme está escrito no livro de Daniel. Temos também em Gênesis 22, 2, a ordem de Deus para Abraão, dizendo: toma agora o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto. Isso aqui é uma alusão direta ao Messias Yeshua. E Isaque aqui nesse contexto, como Jacó ensinou uma vez, não era uma criancinha, já era um adulto. Isaque sabia muito bem o que estava acontecendo nessa situação. Então houve uma entrega total por parte de Abraão e Isaque também. Yeshua também se entregou totalmente. Isso tudo é um apontamento para cada um de nós, para trilharmos o caminho de renúncia, de abnegação. Então nós precisamos caminhar mortos nessa era, senão não vai dar certo, para que o Messias Yeshua se levante em cada um de nós. Só aqueles que morrem para essa vida, fazendo parte desse corpo de remanescentes, eu falo remanescentes porque são poucos que vão se acertar com esse caminho. Yeshua fala: se esforcem. Então só esses que morrem para essa vida, fazendo parte desse corpo, um corpo de remanescentes, de crucificados com o Messias Yeshua, que estarão preparados para ouvir a voz do shofar de Deus. Então precisamos nos humilhar dia após dia. Vão ter dias que vão ser terríveis. Essa semana aí, só pela graça. Estava aqui com o Jair, falava: Jair, só pela graça, ficava repetindo isso ontem. Então, só nos humilhando dia após dia, perseverando, vai ter dia mau, vai ter dia mais alegres, mas temos que perseverar na humildade para sermos verdadeiramente instruídos pela palavra de Deus, senão a palavra vira só informação na mente. Então, realmente devemos nos preparar para tempos difíceis que virão. Yeshua retornará em breve. Precisamos cuidar e nos mantermos com uma vida no Espírito, produzindo esse fruto.
Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos no Messias ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses 4, versos 16 e 17. Em outro texto, Shaul, o apóstolo Paulo, também disse: num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15, verso 52. Então vemos nas Escrituras, na Torá, nos profetas, em Salmos, e também na Brit Hadashah, o toque do shofar sendo usado para anunciar algo. O toque do shofar sendo usado ali até como uma própria intervenção de Deus muitas vezes. Como por exemplo nas quedas das muralhas de Jericó, temos isso. Isso pode ser visto em Josué capítulo 6. E como já mencionado, estamos no primeiro dia do Ano Novo Judaico, que tem como referência o ciclo lunar. E hoje também está relacionado com os 10 dias de arrependimento. Aseret Yemei Teshuvah. Os 10 dias de arrependimento. Claro que a tradução literal de Teshuvah não é bem arrependimento, mas de forma mais específica significa retorno. Então hoje também é o primeiro dia de Aseret Yemei Teshuvah, os 10 dias de retorno. Lembrando que tudo isso tipifica o milênio que há de vir. Estamos fazendo um retorno ao Gan Eden. Judeus e não judeus, unidos no Messias Yeshua, esperando e apressando o retorno do Messias. E todo esse entendimento de alerta e de introspecção individual, para os filhos de Deus, para o povo de Deus, tem o seu início no mês que se encerrou ontem, que é o mês de Elul. Então esse entendimento de alerta, de introspecção, ele vai se afunilando a partir de Elul. E aí passa por hoje, por Rosh Hashanah, entrando agora em 10 dias da mais estrita penitência, que culmina no 10º dia, que é o Yom Kippur. E isso já vem sendo trabalhado há milênios em meio ao povo judeu, todo esse entendimento. Somado a todo um conceito de que esse tempo serve também para fazermos uma avaliação de nós mesmos. Pois segundo os sábios de Israel, em Rosh Hashanah, somos avaliados individualmente, no que se refere ao ano que tivemos. Então Rosh Hashanah também está atrelado a esse conceito, de fazermos uma avaliação anual de nossas vidas, perante Deus. Nós podemos encontrar no Talmud babilônico em Rosh Hashanah, 18a, verso 13, ensinamentos de Mishnah e Guimará, onde os sábios de Israel traçam os 3 aspectos por os quais somos avaliados por Deus em Rosh Hashanah. Então, na primeira parte do Talmud de Rosh Hashanah 18a, verso 13, temos o seguinte: a Mishnah ensina: em Rosh Hashanah todas as criaturas passam diante de Deus como Binei Maron. A Guimará pergunta: qual o significado de Binei Maron? E a Guimará responde: aqui na Babilônia eles interpretaram como significando como um rebanho de ovelhas, Kivinei Amarna. Esse termo, Kivinei Maron, significa literalmente como filhos de Maron. Então a Guimará diz que na Babilônia isso significa Kivinei Amarna, que seria uma variação de aramaico referente a esse termo, que tem o significado de como um rebanho de ovelhas. Então a primeira forma que somos avaliados é como ovelhas que fazem parte do aprisco, mas que vão passando pelo pastor, e em um momento isso se afunila em uma fila através de uma pequena abertura, onde 2 não cabem juntos. Então o pastor avalia cada uma de suas ovelhas individualmente, bem de perto. Continuando a leitura do Talmud Rosh Hashanah 18a, verso 13, temos um segundo aspecto de avaliação. Isso através de Reish Lakish, que discordou dessa primeira explicação desse termo aí do que seria o Binei Maron. Temos o seguinte: Reish Lakish discordou e disse: como a subida de Beit Maron, que foi muito íngreme. Quem estava no cume podia discernir todos aqueles que escalavam a montanha com um único olhar. Ou seja, aqui Reish Lakish quis dizer que seremos avaliados não que Binei Maron, mas Kimo Aliá le Beit Maron, como a subida para Beit Maron, ou como as alturas da casa de Maron, que era muito íngreme. Então nos tempos talmúdicos se falava de um homem chamado Maron que morava em um lugar muito alto, e que as pessoas eram como alpinistas. Esse que é o entendimento. E em um momento dessa subida em direção à casa de Maron,
o caminho se tornava um caminho muito estreito. E não havia espaço suficiente para 2 pessoas percorrerem lado a lado. Além disso, também diz que, nesses comentários aí dos sábios, que havia um vale íngreme nos 2 lados desse caminho estreito. Então aqui se refere a uma avaliação no quesito de elevação, de aliar, no sentido de ascensão. Então qual é o nível de elevação que galgamos nesse ano que se passou? E na leitura desse verso do Talmud temos um terceiro aspecto de avaliação. Diz assim, Rav Yehudá disse que Samuel disse outra opinião. Seremos avaliados que Bnei Maron, e que isso quer dizer como os soldados da casa de Davi. Ou seja, como os soldados do exército de um rei, do exército do rei, sendo Maron aqui nesse caso uma expressão de supremacia, como no sentido de um rei que ele tem incontestável superioridade, hegemonia, primazia, autoridade e domínio. Então desta forma somos contados como soldados que marcham para a guerra um após o outro, em fila como uma tropa que passa em revista pelo seu general ou pelo rei. E a verdade é que como boas ovelhas que ouvem a voz do pastor, que dependem totalmente dele, o que está ficando muito raro, sendo obedientes, estaremos sempre em constante desenvolvimento. Isso se refere a obedecer aos mandamentos do Messias Yeshua, que são os mandamentos de Deus. Isso nos fará bons alpinistas, você pode ter certeza, e bons soldados que não querem desistir da guerra. Como eu falei, teremos dias difíceis, mas nos tornaremos soldados mais vigilantes, soldados que vencem as guerras de Deus. As guerras não são nossas, e não vencemos com armas carnais, pois as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus. E um dos cernes disso tudo é entender o caminho de renúncia no Messias Yeshua. Yeshua disse, aquele que quiser ser o maior, que seja o menor e servo de todos. Yeshua disse, entre aspas, deem a sua vida em prol do próximo. Assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Mateus 20, verso 28. E quando entendemos o nosso propósito como filhos de Deus, queremos conhecer o quê? Mais e mais a quem? A Yeshua. Por que estudamos Torá? Por que estamos aqui agora? A gente vê atualmente uma operação muito forte hoje em dia de religiosidade em meio à igreja, infelizmente. Seja no meio protestante ou no meio chamado judaico-messiânico, lideranças têm sido infelizmente ferramentas para muitos consumirem religiosidade. Vemos pessoas entrando em um frenesi, consumindo ali religiosidades, criando em suas mentes sistemas, apregoando uma uniformização da fé, que não tem nada a ver com a vontade de Deus, e pensam estar crescendo em mitzvot. Isso aí está cheio. Mas na verdade muitos já estão fora dessa dependência do Pai, dessa dependência de Deus, e estão se movendo, se estribando no próprio entendimento. Deus diz, não faça isso. Hoje o conhecimento no sentido de informação está crescendo muito, com uma velocidade cada vez maior, e esse tipo de conhecimento na esfera da informação somente tem tocado a muitos apenas no intelecto, e muitos têm caminhado com uma fé, entre aspas, intelectualizada. Muitos têm andado na força do próprio braço, querendo galgar uma espiritualidade que é vazia, simplesmente obedecendo a um sistema legislativo que ele vai criando também na mente dele, sem ouvir a Deus, sem o conhecimento no sentido de intimidade com Deus, trilhando, olha, isso aqui tem acontecido muito, a gente tem que cuidar disso, todo filho de Deus está sujeito a isso, a gente tem que cuidar para não trilhar tentativas de autossantificação somada a julgamento de irmãos, de julgamento contra os irmãos do corpo do Messias, condenando o corpo do Messias em nossos corações. Isso daí estagna, a gente não pode cair nesse engano, porque isso faz as pessoas se tornarem ovelhas surdas e cegas, sem senso de direção, pensando que terão êxito como alpinistas, mas que na verdade estão andando para trás, descendo ladeira abaixo. Infelizmente muitos chegam a cair para um vale íngreme, trazendo para suas vidas muitas consequências, e se tornam daí soldados feridos. Então não podemos cair nesse tipo de engano, de querer galgar as coisas de Deus através de uma mentalidade caída, usando na maioria das vezes a própria Bíblia de uma forma errada. Isso daí é possível, irmão. As pessoas se enclausuram em um sistema religioso, legislativo, tem ali todo um aspecto legislativo, só que de uma forma mecânica, religiosa, que no fim só gera morte. Por isso precisamos nos arrepender,
aproveitar esse tempo. Eu acho que esse é um tópico muito forte para a gente estar orando, se arrependendo, para que a gente volte a ter aquele um só coração, um só caminho, temendo em unidade o Senhor todos os dias, para que essa bênção venha ecoar nas gerações futuras e traga o Messias, né, a segunda vinda do Messias. Então precisamos nos arrepender disso como povo de Deus e buscar a forma correta de nos relacionar com o Senhor e as Escrituras, as palavras de Deus, a Brit Hadashah, os oráculos maravilhosos que temos aí em meio ao povo. E agora eu vou ler um Midrash do Taná Debe Eliyahu, edição do Ish Shalom, página 82. Diz assim, ó: o Senhor ponderava como ele poderia saber qual dos seus seguidores o servia por um certo temor e qual o servia com um amor reverente. Ele criou um método que revelaria este conhecimento. Ele construiu um quarto cúbico 4x4 com apenas um olho mágico de 4x4. O Senhor colocou todos os seus seguidores dentro deste quarto. Aqueles que eram servos, no sentido aqui com uma mentalidade de escravo, que eu quero dizer aqui, mas que os seguiam por um certo temor, estavam naquele quarto e diziam: se o Senhor quisesse que saíssemos deste quarto, Ele não o teria construído e nos colocado dentro dele. Porém, os seus seguidores, que eram filhos, no sentido que trabalhavam por herança e não por salário, com aquela mentalidade de escravo, diziam: queremos nos libertar deste quarto e juntar-se ao Senhor lá fora. No entanto, o pequeno olho mágico era minúsculo, e eles teriam que sofrer e perder muito peso para passar no orifício da porta e juntar-se ao Senhor nos espaços abertos. Eles amavam tanto ao Senhor que não poderiam ficar fechados no quarto, mesmo sabendo que o Senhor o construiu e os colocou lá. Eles queriam sair por força e violência do quarto e juntar-se ao Senhor que reina do seu trono nos espaços abertos e altos. Adição minha. Esta história é muito interessante em muitos aspectos. A primeira verdade importante é que ela foi baseada no texto de Miqueias 2, versos 12 e 13, que diz o seguinte: vou de fato ajuntar todos vocês, ó Jacó. Sim, vou reunir o remanescente de Israel. Eu os ajuntarei como ovelhas num aprisco, como um rebanho numa pastagem. Haverá ruído de grande multidão, subirá diante deles o que abre o caminho. Eles romperão, entrarão pela porta e sairão por ela. O rei deles, o Senhor, os guiará. Miqueias 2, versos 12 e 13. E o uso dessa expressão aqui, abre caminho, ou poretz, em hebraico, carrega também o significado de homem violento. E isso nos leva às palavras do Messias Yeshua, no Evangelho de Mateus 11, 12, que diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por violência e os que se esforçam se apoderam dele. Aqui é como se Yeshua capturasse, entre aspas, essa tal história, descrevendo a entrada no reino de Deus como um ato violento. E através das associações feitas aí acima, temos aqui uma boa demonstração de dois temas. Primeiro, Deus não é legalista, Ele é um Pai que nos ama. E aqueles que o amam são os que querem estar com Ele nos espaços abertos. Muito mais do que somente estar, como eu havia falado, sob uma proteção legal dos mandamentos. Segundo, é mais importante amar a Deus, e claro, com certeza, aqueles que amam a Deus buscam obediência completa aos mandamentos. Mas o ponto é que a obediência não tem nada a ver em ter uma caminhada enclausurada pelo sistema jurídico das Escrituras, querendo ali, através do intelecto, estabelecer uma uniformização da fé para si e para os outros. Por exemplo, quem que foi Shaul, o apóstolo Paulo? Pense na carga judaica que Paulo carregava. Aprendeu aos pés de Gamaliel. Olha o que ele dizia: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, ele falava. Isso é forte. Circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era um lucro aí, isto considerei perda por causa do Messias. Paulo disse que por causa da sublimidade do conhecimento do Messias Yeshua, o que ele está querendo dizer? Que ele encontrou um outro caminho, um caminho de renúncia, com o intuito de ganhar o Messias, sendo achado nele, não tendo o que? A justiça própria que procede de lei, senão a justiça que é mediante a fé no Messias.
é a justiça que procede do Pai, de Deus, mediante a emuná, a fim de conhecer a Yeshua e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. Paulo queria se conformar com Yeshua na sua morte, em vida, no seu dia a dia, para alcançar a ressurreição dentre os mortos, também em vida no seu dia a dia. E o que eu quero dizer é que, para nós termos uma vida ressurreta, né, essa vida ressurreta vem de nos moldarmos com a morte de Yeshua. Isso se refere a uma vida de total abnegação. Devemos tomar a forma da sua morte. Temos que pedir para Deus para nos capacitar todos os dias para permanecermos na morte para o pecado. Só assim nós ressurgimos para mergulharmos na semelhança do Pai e do Filho. Então somos liberados para nos entregar nas mãos do nosso Redentor Yeshua, o Messias. Não podemos deixar de lado esse conceito de que a cruz do Messias é loucura para os sábios. Isso daí precisa estar forte em nossa vida. É loucura para os sábios a cruz do Messias, mas é a manifestação mais profunda e poderosa da sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1, verso 19. Manifestarei a inutilidade da sabedoria do sábio, e a inteligência do inteligente reduzirei a nada. E voltando sobre a festa das trombetas, repito, que na Torá tudo que nos é informado é que hoje é um dia de fazer tocar as trombetas. Só que encontramos uma referência bem interessante em Salmos 81, verso 3 e 4, que diz assim, ó, tocai a trombeta na lua nova, no tempo apontado da nossa festa, porque é uma lei para Israel e uma decisão do Deus de Jacó, uma decisão do Deus de Jacó. Então esse Salmo 81, temos nele o tocar do shofar na lua nova, demarcando o início dos meses, mas também esse Salmo atrela o toque do shofar com o tempo da nossa festa, dizendo que essa é uma lei para Israel e uma decisão do Deus de Jacó. Esse Salmo também traz à luz um outro aspecto dessa festa aí, confirmando tudo que já foi tratado aqui. Então o Pai precisa reinar em nossas vidas, como o Supremo sobre nós. Então, assim como Abraão e Isaac viviam uma entrega total a Deus, assim como Yeshua nos trouxe também muito mais clareza sobre o que é verdadeiramente se entregar a Deus, ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, assim como o toque do shofar também é uma decisão do Deus de Jacó, precisamos também ter essa decisão de viver em entrega verdadeira a Deus e ao nosso próximo. Então que Deus possa nos abençoar com, como eu disse já aqui outras vezes, com mais bravura, alegria, precisamos muito do fruto do Espírito, perseverança, foco no propósito, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a estatura do varão perfeito, à medida da estatura da plenitude do Messias Yeshua, para que não sejamos como meninos, levados facilmente por todo o vento de doutrina, artimanha dos homens, que com astúcia induzem os incautos ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, o Messias Yeshua, focados no Evangelho, irmãos, no Evangelho, nos mantendo nesse entendimento de corpo, ajustados, consolidados, cooperando com essa edificação e não condenando essa edificação, uma edificação individual e coletiva que Deus está fazendo. Shana Tová Umetuká, um ano bom e doce em nome de Yeshua. Amém e amém. Baruch Hashem.